Isso dá força, né? A gente aqui fala que a gente tem aquela frase do jeitinho que você é, a gente te ama. Aí tem dias que o Thiago não pode colocar lá, mas que ele tá dando aula. Aí a gente fez uma música com essa frase pra ela. Aí quando ele tá lá, canta a música do papai, a gente canta a música que ela, do jeitinho que ela é, a mamãe e o papai amam ela. E isso é impressionante, assim, preenche essa lacuna. Assim, tipo assim, ele não tá aqui, mas o amor tá aqui, ainda que na música ou no sentimento. Eu acho que faz todo É, sentido isso que você colocou, assim, de ela ouvir todas as vezes, assim, e ela se conecta, é impressionante. É muito é, importante, assim, né? E eu acho que é uma coisa, a gente estava falando outro dia aqui em casa, assim, que talvez essa geração passada, né, dos nossos pais, não tinha esse hábito tanto de trazer isso, tão assim, e que a gente faz isso, assim, que não é uma coisa que a gente vivenciou tanto. E aí, de novo, não tem... aí a gente falou assim, não é julgamento, mas é a forma como era feito. A forma deles se mostrarem ali presentes era trabalhando muito para conquistar as coisas para a gente. Hoje a gente tem essa inversão um pouco assim, de querer estar mais presente, de demonstrar ali o amor, o afeto. Então, a gente às vezes fica meio perdido e isso acessa algumas dores também, né? Assim, porque a gente não teve muito aquilo e às vezes fala assim, nossa, como que eu queria ter tido esse afaguinho também, né? E aí a gente estava falando sobre isso outro dia, como que a gente tem isso de trazer toda hora, que é muito interessante também, de como é que a gente vai se curando nesse processo, né? De quando a gente revela o nosso amor, a gente também sente que os nossos pais tinham pela gente e que às vezes passava desapercebido. Para a gente foi um processo muito interessante de observar aqui em casa, assim, como é que isso trouxe para a gente esse sentimento da sua cascata, assim, daquela água que desceu, trouxe isso de uma maneira bem interessante, assim. eu tenho uma experiência falando sobre isso, né? E eu vejo muitas mães e muitas pessoas falando sobre isso, assim, que elas sentem essa falta desse, né, de ter sido mais esse contato, às vezes, com os pais, esse carinho, que muitos dos nossos pais não tinham muito dessa experiência, porque para eles faltou também, então, né? E eu tive uma experiência diferente, sabe, Laura? Na minha casa, eu até os 6 anos, eu acho, 6 ou 7, sei não. Não, 7 eu não sei se foi, mas até os 6 eu tenho, assim, eu dormia no colo dos meus pais. Eu dormia, eles sentavam para assistir televisão, né, na época do Jornal Nacional, sei lá Uhum. e eles sentavam um do lado do outro, assim, na poltrona, né? E eu deitava com a cabeça no colo de um, com os pés no colo de outro, assim, né? Eu ficava deitada ali. E eles faziam carinho em mim. Era assim que eu dormia, até os Uhum. 6 ou 7 anos, não sei, até grande. E eles faziam carinho em mim, ficavam fazendo carinho, fazendo carinho, fazendo carinho. E quando eu dormia, meu pai me levava pro quarto, sabe? E eu tenho isso tão forte marcado em mim, assim, que para mim era um momento, mesmo que eles estavam assistindo televisão, né? Não estavam, mas assim, aquele carinho, aquele contato físico. Minha mãe era muito de contato físico, muito carinhosa, assim isso me marca profundamente. Às vezes, quando eu pego as meninas no colo, assim, faço aquele carinho, por isso que assim, eu não tenho medo de falar assim, vou fazer dormir no colo até que idade? Porque eu falo, assim, eu dormi até 6, 7 anos, né? Então, assim, e depois aprendi a dormir na minha cama, sem problema. É, eu sinto assim, nossa, eu sinto aquele amor, sabe, que me faz um bem na hora que eu lembro disso, que isso me toca o coração, me aquece por dentro, aquela sensação que me Uhum. aquece por dentro. Eu falo assim, nossa, nesse sentido, mesmo que, né, que ainda assim cresci com um monte de lacunas, mas eu sei o quanto que isso é importante, né? Então, acho que não ter esse medo também dessa entrega, né? Quando da gente ter essa coragem de olhar para isso, mesmo que isso doa em mim, e talvez para algumas pessoas falem, assim, nossa, fez falta para mim, eu queria ter tido isso, não tive, mas eu posso dar aqui, né? E isso pode fazer diferença na vida dos meus filhos e faz, gente, porque é isso que eu falo assim, eu lembro disso hoje e isso me toca, assim, assim, eu sinto um calor por dentro na hora que eu me lembro dessa cena, assim, né? Algo muda dentro de mim, é muito impressionante. Tem uma força absurda, né? Enfim. É, E aí acho que a gente pode ir pensando assim, vários exemplos aqui foram surgindo, assim, não sei se você quer trazer, pontuar mais algum outro que possa também ajudar a gente aqui nessa discussão, que um vai puxando o outro, que vai puxando o outro, né? E a gente já passou por vários exemplos aqui de movimentos, assim, mas você acha que tem mais algum que vale a pena a gente pontuar, assim, que é bastante simbólico ou expressivo?
Aham, para mim tem um ponto agora também mais recente, né? Por isso que eu vejo assim, essa educação não educação, o maternar, né? E relação pais e filhos, né? Ela é um eterno descascar de cebolas ali, né? Assim, porque sempre tem uma coisa mais profunda, sempre tem algo a mais que a gente precisa olhar e que quando a gente olha faz muita diferença. Eu tenho um exemplo significativo recente que para mim foi o seguinte: eu comecei a ver a minha filha mais velha, né, a Maria Clara, sempre como eu digo, para mim eu vejo que ela reflete mais as minhas questões, assim. Começando a ficar mais ansiosa, agora nessa pandemia mesmo, mas já de um tempo para cá, né, assim, eu observei ela mais ansiosa, mais irritada, assim, e uma coisa que eu via nela é uma raiva da irmã, né, mais nova, assim, né, o ciúme e tal. E aí, em um determinado ponto, eu fui ficando um pouco tensa com aquilo, que eu vi que as brigas estavam se intensificando e foram ficando mais violentas, assim, sabe? Dela batendo. Eu acho que até certo ponto é normal os irmãos disputando o amor da mãe, né? Disputando a atenção. E aí, um pouco do que a gente já trouxe, que é quando eu estava menos disponível, elas disputavam mais essa minha atenção e tal, né? Mas eu precisei, assim, tive alguns sinais, né? E precisei olhar, falei assim, deixa eu ver se eu acho que eu preciso olhar mais a fundo para isso. Talvez tenha alguma coisa aí que eu não tenho olhado ainda, né? O que pode deixar essas meninas assim tão agitadas e com essas brigas assim tão intensas? E eu não tinha tido coragem de olhar para isso até então, e olhei, né? E que eu tive antes da Maria Clara, tive uma perda gestacional. Essa perda eu não tive clareza sobre ela, mas isso sempre passava na minha cabeça, assim, será que eu já tive alguma perda gestacional? Eu tenho que fazer essa pergunta, assim, mas não é só porque eu mexo com isso, sabe? Porque meu trabalho envolve, né, envolve muito isso, mas não é por isso, assim, de vez em quando isso vinha na minha cabeça, de vez em sempre, assim. E falava assim, será que eu tive? Não, mas eu nunca tenho nenhum sinal de ter sido perda gestacional. Acho que eu não tive, assim. Eu lembro de uma ou duas vezes ter uma hemorragia mais forte, assim, meu ciclo nunca foi muito regular, então, mas eu já tive, assim, isso passava com muita frequência na cabeça, sabe? Quando a Maria Clara nasceu, então eu pensava assim, será que ela é mais velha? Eu pensava isso, assim, sabe? Mas depois não, acho que é. E aí eu falava com ela, tem minha filha mais velha, e falava isso e tal. E aí, mas sempre essa angustiazinha dentro de mim. Até que eu olhei para isso e percebi, né, fazendo os nossos exercícios que a gente faz, né, o nosso trabalho sistêmico, que não, que eu tinha que eu tive uma criança, né, e tive uma perda gestacional muito no início, que eu não tinha percebido ainda, antes da Maria Clara. E aí eu relutei um pouco com isso, porque na hora quando eu me dei conta disso, veio aquela dor, né? Identifiquei que seria uma menina, e aí falei assim, nossa, imagina se tivesse as três aqui agora, assim, e aqui, que alegria que seria essa casa, assim. E aí dá aquela dor também de olhar para isso, né? Tive que ir fazendo essa inclusão, esse meu movimento interno. E aí comecei a falar com as meninas. Comecei a falar com a Maria Clara, filha, você não é a mais velha, você é só a segunda. Você não precisa ficar preocupado com a Ana. Você não tem que ficar tentando ensinar a Ana a fazer nada, que ela ficava tentando ensinar a Ana, sabe? Assim, não é assim que você faz, é assim que você faz. Eu falava assim, filha, calma. Não, né? A gente falava assim, não, você não é obrigado, você não tem que ensinar a Ana, é a gente que vai cuidar da Ana, né? Você é sua irmã, vocês podem brincar, mas isso não mudava, essa nossa fala não mudava o comportamento dela. E aí eu comecei a falar, então, você não é mais velha, você não tem obrigação de nada, assim, você é a segunda filha só. E a Ana é a terceira, e tá tudo bem, sabe? E vocês podem cada vez ficar mais tranquilos. Impressionante, mas as brigas delas diminuíram drasticamente. Elas brigam, obviamente, brigam, de vez em quando aquece, né? Ficam mais agitadas. Mas, assim, comparativamente com antes disso, de eu começar a falar, elas brigavam muito mais e brigavam muito mais, assim, com muito mais violência, e agora elas diminuíram muito. Então, assim, essa questão do ir para o lugar, filha, você é só a segunda filha. Olha como mais leve que é para você. Você é só a segunda filha. E na primeira vez que eu falei para ela, ela falou assim, não, eu sou a filha mais velha. E depois eu falei, filha, calma, olha aqui, né?
E aí dei um nome para essa minha filha mais velha, e aí converso com elas às vezes, assim, e vou falando, né? Não fico falando o tempo todo, não. Falo pontualmente, assim, sabe? E aí quando ela começa a ficar mais agitada também, eu falo assim, filha, você é só a segunda, lembra? Você é só a segunda, filha, fica tranquila, não precisa ficar nervosa com isso. Tá? Você não tem que dar conta disso, você é só a segunda filha. E ela respira, é interessante, assim, sabe? Ela tem 4 anos, né? E ela respira e as coisas se acalmam. E as meninas diminuíram demais, mas demais, Laura, as brigas. As pessoas perceberem, Uhum. sabe? Falaram, né, que diminuíram as brigas entre elas. As pessoas próximas, assim, né? A babá que cuida, as pessoas que estão no dia a dia, perceberam o quanto elas ficaram mais calmas. Brigam, obviamente que brigam, e tem horas que brigam mais violentas também, né? Mas, assim, a casa ficou muito mais tranquila. E uma outra questão, assim, é que às vezes eu estava mexendo com coisas da casa, tipo assim, fazendo um almoço no domingo, adiantando as coisas, fazendo. E aí a Ana ficava muito, queria o tempo inteiro ficar comigo, assim. O tempo inteiro ficava chorando, querendo. E depois disso, ela fica lá brincando na sala com a Maria Clara tranquila, o Sérgio fica lá e ela diminuiu muito a demanda sobre mim. Uhum. Interessante, né? É Para mim, foi isso que impressionante. aconteceu depois da inclusão dessa filha mais velha, mas não sei só assim, foi isso, não sei, mas se eu observei isso, foi claramente depois da inclusão. Assim, a Ana Lívia acalmou muito também a demanda com relação a mim. É Até a demanda impressionante, com né? vocês é interessante. É.